Imagine por um instante que você entra em um salão imenso, iluminado por tochas douradas que dançam como se soubessem um segredo que ninguém ousa revelar. O ar é denso, impregnado de incenso e mistério. Homens poderosos, reis, generais, filósofos, diplomatas, perdem o fôlego não por aquilo que escutam, mas pelo que não conseguem explicar. Há algo nela, algo invisível, silencioso, irresistível. Essa era Cleópatra, e é essa mesma força que você também pode despertar. Porque a verdadeira sedução não nasce dos lábios que falam demais, mas do silêncio que domina, da presença que preenche um espaço sem esforço. Cleópatra sabia que o corpo pode se adornar, que as palavras podem convencer, mas que o magnetismo verdadeiro vem daquilo que não se pode fingir, o mistério. É a arte de ser percebida mesmo quando não diz uma palavra. E talvez você já tenha sentido isso em algum momento da sua vida. Aquele instante em que entrou em um lugar e, sem entender como, alguns olhares se voltaram para você. Você não chamou atenção com roupas extravagantes, não ergueu a voz, não precisou forçar nada. Você apenas existiu, e existiu com presença. É desse lugar que nasce a sedução silenciosa, a mesma que Cleópatra carregava como um perfume invisível, impregnando o ar em cada movimento. Cleópatra não competia. Ela não tentava provar que era mais bela, mais inteligente ou mais desejável do que outras mulheres. Sua força vinha justamente da tranquilidade de quem sabe que não precisa competir, porque já é o prêmio. E aqui está o segredo que poucos entendem. Quando você se torna silêncio em meio ao barulho, quando você aprende a guardar mais do que expor, você desperta curiosidade, fascínio e desejo nos outros. Quantas vezes você se pegou explicando demais, se justificando, tentando mostrar com palavras aquilo que já estava presente na sua essência? Cleópatra não desperdiçava energia em excesso. Cada palavra dela tinha peso, cada gesto tinha intenção, cada silêncio era carregado de significado. Quando você fala menos, mas com mais presença, o outro se inclina para ouvir. Quando você expõe menos, mas com mais consciência, o outro se move para descobrir o que falta. Essa é a essência da sedução silenciosa. Imagine-se agora em um encontro, em uma sala, em qualquer situação social. Você não precisa ser a mais falante, não precisa ser a que ri mais alto ou a que chama a atenção com exageros. Você precisa apenas dominar o espaço com o seu silêncio cheio de vida, com a sua postura ereta, com o olhar que não teme sustentar, mas também não se desespera para ser visto. Esse é o trono invisível de Cleópatra. Ela não precisava de uma coroa para ser rainha, porque sua presença já era o cetro que comandava todos ao redor. E aqui está uma chave que pode mudar a forma como você se enxerga. Cleópatra nunca foi prisioneira da validação alheia. O silêncio dela era o reflexo de uma certeza. Eu já sou o suficiente. Quem quiser que venha, quem não quiser que passe. Você percebe como isso é poderoso? Porque a maioria das pessoas gasta energia tentando convencer o outro de que é digna de amor, de respeito, de atenção. Mas quando você encarna a postura de Cleópatra, não há nada a provar. Antes de continuar com o vídeo, quero deixar um recadinho especial para você. Você não chegou até aqui por acaso. A rainha dentro de você está pronta. Só precisa ser ativada. O mega combo de superativação de Cleópatra foi criado para isso. Facilitar o que deveria ter sido seu desde sempre. Clique no link que deixei no primeiro comentário fixado ou na descrição e seja a rainha que nasceu para ser. Vamos continuar com o vídeo. E isso cria um contraste, porque enquanto outros se apressam em buscar aprovação, você se torna calma, misteriosa, inabalável. Você se torna uma pausa em meio à correria. Você se torna o silêncio que atrai mais do que qualquer palavra. Não confunda silêncio com passividade. O silêncio de Cleópatra não era vazio, era cheio de intenções. Era o silêncio de quem sabia ouvir mais do que falar. De quem captava a alma dos outros, sem precisar revelar a sua por completo. Era o silêncio que deixava espaço para o outro se projetar, para o outro se perder, para o outro desejar mais. Isso não é retraimento, é estratégia, é domínio. Pense agora. Quantas vezes você se expôs demais, acreditando que revelar tudo era a melhor forma de conquistar? Quantas vezes você entregou seus segredos, suas dores, seus sonhos, antes da hora, e percebeu que perdeu o encanto? O coração humano deseja o que não é dado facilmente.
Cleópatra sabia disso. Por isso, ela era um véu. Nunca mostrava tudo. Nunca revelava por inteiro. E é assim que você mantém o outro curioso, fascinado, eternamente atraído. Você já reparou que as pessoas mais lembradas não são aquelas que falam o tempo inteiro, mas aquelas que sabem criar pausas, mistério e magnetismo? O silêncio de Cleópatra não era ausência. Era presença multiplicada. Era como a lua que, mesmo sem falar, comanda as marés. Essa é a energia que você pode despertar. Deixar de ser previsível, deixar de se explicar, deixar de se entregar rápido demais. Tornar-se lua em um mundo de lâmpadas comuns. E talvez nesse momento você sinta um chamado. Será que você tem deixado o seu mistério morrer? Será que você tem entregado demais, falado demais, tentando ser vista demais? Se a resposta for sim, não se culpe. O mundo ensina isso. O mundo empurra você para o barulho, para a exposição, para a entrega apressada. Mas Cleópatra ensina outra coisa, que há poder em guardar, em se mover lentamente, em deixar o outro sentir que nunca terá você por completo. Agora feche os olhos por um instante e imagine. Como seria entrar em qualquer ambiente carregando o magnetismo de Cleópatra? Como seria ser notada, não pelo que você faz, mas pelo que você é? Como seria parar de correr atrás de olhares e, em vez disso, deixar que eles corram atrás de você? Essa é a sedução silenciosa. Não é uma técnica, é um estado. E eu quero que você reflita. Qual parte de você tem precisado gritar para ser vista? Porque talvez o maior poder esteja em não gritar mais, em descansar no silêncio, em confiar que a sua presença já basta. Agora, deixe um comentário me contando. Você sente que tem entregado demais? Ou sente que está pronta para resgatar seu mistério, sua aura de rainha, sua força silenciosa? Eu quero ouvir sua história, porque ela pode inspirar outras mulheres que também precisam desse despertar. É por isso que a sedução silenciosa de Cleópatra não estava em gestos exagerados, nem em palavras de desespero. Era um campo invisível, uma atmosfera que se criava ao redor dela. Quando ela entrava em um espaço, não precisava se apressar, não precisava elevar a voz, porque sua energia já ocupava cada canto. Ela sabia que o verdadeiro poder não está em implorar para ser percebida, mas em ser impossível de ser ignorada. E essa é a arte que você precisa despertar, a capacidade de fazer com que sua simples presença já seja suficiente para atrair, magnetizar e comandar. Você não precisa gritar para ser vista, você não precisa correr atrás para ser lembrada. Basta aprender a cultivar a força que irradia do silêncio, porque é nesse silêncio que a curiosidade nasce, que o mistério se fortalece, que o desejo floresce. Quantas vezes você já percebeu que, quando se afasta de alguém que não te valoriza, de repente essa pessoa começa a sentir sua falta? É porque o silêncio cria um vazio impossível de ser preenchido. Cleópatra sabia usar esse vazio. Quando ela não falava, a ausência de sua voz ecoava mais alto do que 1000 discursos. Quando ela não aparecia, sua ausência se transformava em presença, porque era sentida, comentada, lembrada. E aqui está um segredo. Quando você aprende a dominar sua ausência, você nunca mais será esquecida. Mas talvez você esteja acostumada a acreditar que precisa se mostrar o tempo todo, provar o tempo todo, correr atrás o tempo todo. E é exatamente isso que destrói o encanto. Cleópatra jamais competia com outras mulheres. Ela sabia que não precisava. Ela não implorava pela atenção de César ou Marco Antônio. Ela simplesmente criava um espaço em que eles precisavam dela. Desejavam sua companhia, ansiavam por estar próximos. A sedução silenciosa é como uma chama que não se apaga, porque ela não consome seu oxigênio. Ela se alimenta do mistério, do espaço, da pausa. Quando você domina essa arte, os olhares vêm até você sem que você precise buscar. O respeito se constrói naturalmente. O desejo se acende de forma inevitável, porque a ausência de urgência é a presença de poder. Aquele que corre atrás implora por aprovação. Aquele que sabe esperar cria magnetismo. E Cleópatra entendia isso de uma forma tão profunda que sua história, ainda hoje, carrega esse eco. Agora eu te pergunto, quantas vezes você deixou sua energia ser drenada por alguém que não via seu valor? Quantas vezes você gritou quando bastava silenciar? Quantas vezes você se perdeu tentando provar?
quando bastava simplesmente se retirar. É no silêncio que a transformação acontece. É na pausa que o mistério é criado. É na ausência que a lembrança se torna permanente. Por isso, hoje eu quero que você comece a experimentar essa arte. Da próxima vez que sentir a tentação de mandar aquela mensagem longa, cheia de explicações, não mande. Respire, silencie. Da próxima vez que sentir vontade de se justificar, lembre-se, o mistério não se explica. Da próxima vez que pensar em implorar por migalhas de atenção, feche os olhos e lembre-se da imagem de Cleópatra em seu trono, silenciosa, mas magnética, observando o mundo se curvar diante dela. E se você está sentindo esse chamado, escreva nos comentários: o silêncio é meu poder. Escreva isso e declare ao universo que você não precisa mais de barulho para ser ouvida, que você não precisa mais se desgastar para ser lembrada. Seu poder está na calma, no mistério, na intensidade silenciosa que paira no ar e toca as almas ao seu redor. Porque quando você abraça essa arte, algo mágico acontece. Você para de ser aquela que corre atrás e se torna aquela que é procurada. Você deixa de ser aquela que implora e se transforma naquela que é reverenciada. O silêncio se torna a linguagem do seu magnetismo. E o magnetismo, minha querida, é o que faz você ser inesquecível. E eu quero que você sinta isso agora. Imagine-se entrando em um espaço sem dizer uma palavra. Imagine os olhares se voltando naturalmente para você. Imagine a sensação de calma, de firmeza, de mistério. Imagine não precisar provar nada, apenas existir e ser desejada, respeitada, admirada por isso. Esse é o dom da sedução silenciosa de Cleópatra. Um dom que agora está sendo revelado para você. Você percebe como a vida muda quando você decide parar de mendigar amor e começa a oferecer presença? Quando você decide que sua energia não será desperdiçada com quem não sabe apreciá-la? É aqui que mora a verdadeira realeza. Não na coroa dourada, mas na capacidade de escolher onde e para quem sua energia será entregue. E é aqui que eu encerro com a lembrança mais poderosa. Cleópatra não precisava falar alto, não precisava implorar, não precisava competir. Ela sabia que sua essência já era suficiente. E você também é suficiente. Sua força está no silêncio. Seu poder está no mistério. Sua sedução está na calma que faz os outros se inclinarem para tentar decifrar você. Nunca esqueça, a sedução mais irresistível não grita. Ela sussurra, ela não se explica, ela é sentida, e agora ela também é sua. E quando você compreende isso profundamente, algo dentro de você desperta. Você percebe que não precisa mais correr atrás, que não precisa mais tentar convencer ninguém a enxergar o que já é evidente. Cleópatra nunca precisou suplicar pelo amor de um homem, nunca precisou disputar espaços, nunca precisou mendigar afeto. Sua presença era suficiente para transformar cada encontro em um acontecimento, cada olhar em um rito de adoração, cada silêncio em um feitiço. Essa é a verdadeira sedução silenciosa. Não é sobre ter as palavras certas, não é sobre vestir a roupa perfeita, não é sobre seguir um manual de conquista. É sobre criar uma energia tão intensa e magnética que sua ausência pesa mais do que a presença de qualquer outra. É sobre compreender que o que você não diz é tão poderoso quanto o que você diz, que o que você guarda é tão fascinante quanto o que você revela. E aqui está a chave. Quando você começa a viver dessa forma, você não apenas atrai olhares e desejos. Você atrai respeito, você atrai reconhecimento, você atrai oportunidades que não chegam para aquelas que vivem correndo, explicando, se desgastando, porque sua energia se transforma em um campo magnético que abre portas, que desperta curiosidade, que prende corações sem precisar de correntes. Feche os olhos e imagine agora, você caminhando em um ambiente sem precisar falar nada, apenas existindo. Sinta os olhares se voltando para você, não porque você implorou, mas porque sua aura exige atenção. Veja como os homens se inclinam, não para que você os aceite, mas porque querem ser aceitos. Veja como o mundo começa a te tratar de acordo com a sua postura, não com suas palavras. Esse é o presente da sedução silenciosa, e ele já está em você, esperando para ser despertado. Então, hoje, eu quero que você tome uma decisão de nunca mais mendigar atenção, de nunca mais gastar suas palavras com quem não sabe ouvir, de nunca mais oferecer seu amor como moeda barata,
para quem não tem a grandeza de recebê-lo. Quero que você escolha ser rara. Quero que você escolha ser seletiva. Quero que você escolha ser lembrada pelo silêncio que encanta, pelo mistério que fascina, pela calma que domina. Se Cleópatra tivesse vivido pedindo para ser vista, sua história não teria atravessado séculos. O que fez dela eterna foi exatamente sua capacidade de transformar cada gesto simples em encantamento, cada pausa em suspense, cada olhar em eternidade. E é isso que você vai começar a fazer agora. Transformar sua própria vida em palco, sua energia em trono, seu silêncio em coroa. E para selar esse compromisso, deixe nos comentários: minha presença fala mais alto do que minhas palavras. Escreva isso e declare que a partir de hoje, você não vai mais implorar por atenção, não vai mais desperdiçar sua energia com quem não reconhece sua grandeza, porque sua presença, sua aura, sua essência já são suficientes para conquistar, para atrair, para comandar. E lembre-se, a sedução silenciosa não pode ser imitada, porque não está nos gestos externos, mas no que você cultiva dentro de si. Quando você se torna calma, firme, seletiva, quando você entende o valor da sua energia, o mundo inteiro começa a se alinhar para reconhecer o seu poder. Então, erga-se agora, respire fundo e sinta a realeza dentro de você, porque você carrega em seu sangue a mesma chama que fez Cleópatra inesquecível. Você não precisa correr, não precisa gritar, não precisa disputar. Você já é, você já tem, você já pode. E nunca se esqueça, o silêncio de uma mulher que sabe seu valor é mais barulhento do que qualquer grito de desespero. Ele não apenas seduz, ele conquista, ele governa. E a partir de hoje, esse silêncio será a sua maior arma, o seu maior feitiço, a sua coroa invisível. A sedução silenciosa de Cleópatra agora também é sua. Use-a com sabedoria. A Cleópatra que existe em você está começando a despertar. E quando isso acontece, nada mais consegue ser como antes. Se você sentiu esse chamado, existe um caminho leve e poderoso para ativar essa energia por completo, sem esforço, no seu ritmo. Dá uma olhada na descrição deste vídeo. Acesse o Mega Combo de Superativação de Cleópatra. Ativação 10 vezes mais forte e rápida.